Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. Você que não é inscrito aqui no canal, que achou por acaso, corre e se inscreve, curta e comente para assim o YouTube poder sugerir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? A primeira leitura deste dia se encontra lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo de 6 até o versículo 12, que diz assim: Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, sempre para poder contextualizar a carta aos Gálatas, nós precisamos conversar sobre o povo chamado judaizante pela teologia atual. A gente percebe que a comunidade de Gálatas, que Paulo evangeliza, mas ele tem que sair em missão, começam a aparecer pessoas, provavelmente judeus cristãos, que acabam colocando um fardo a mais diante daquela comunidade, de que eles deveriam seguir à risca todas as regras do judaísmo, mesmo agora já sendo cristãos. E aí começa o grande problema, né? Como é que acontece? Vamos perceber aqui esse detalhe dentro dessa leitura. No versículo 6, Paulo começa a dizer que rapidamente aquele povo passou para um outro evangelho. Então, Paulo se surpreende porque tão rapidamente depois da evangelização dele, o povo já esfriou na fé que ele lá foi anunciar. E ele fala algo bem interessante no versículo 7. Não que haja outro evangelho, mas é que o povo está perturbando, querendo mudar o evangelho de Cristo. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho vem do grego, que significa boa nova. Só existe uma única boa nova, e essa boa nova é a pessoa de Jesus. Então Paulo, na verdade, está dizendo o seguinte: só existe uma boa nova, mas o povo quer deturpar a visão de quem Jesus é. Eu vou dar um exemplo para vocês do que essa comunidade muito bem fazia. Ela dizia que, na verdade, qualquer pessoa, seja ela judia ou pagã, ela deveria não apenas receber o batismo e ter fé em Jesus, ela também teria que passar pela circuncisão, que é tirar a carnezinha de cima do pênis, no caso dos homens. Deveria observar todas as prescrições do Antigo Testamento, mesmo aquelas que Jesus já tornou plena e fez alguma alteração, por exemplo. Então Paulo está dizendo, olha, estão querendo mudar a situação aqui. E aí, no versículo 8, o próprio Paulo diz, olha, se qualquer um de nós ou até um anjo vier e pregar um evangelho diferente, seja colocado para fora, seja anátema, ou como diz aqui na tradução, seja excomungado. Por quê? Amados irmãos e irmãs, nem os anjos, nem qualquer outra pessoa está acima da palavra, está acima do evangelho, que é o próprio Cristo. Ele é a palavra encarnada. Nada, nem sequer um anjo pode vir deturpar. Alguém poderia dizer assim, será que Nossa Senhora pode aparecer numa revelação e fazer alguma alteração? Não. Se isso acontecer, não é Maria, é qualquer outra coisa. Então, o próprio Paulo é muito duro nessas palavras. Ele vai dizer a mesma coisa que já comentei com vocês no versículo 9. E do versículo 10 até o 12, ele vai se defender. Por quê? Os judaizantes, para tentar deturpar a visão de Paulo, começaram a falar que Paulo estava querendo agradar os homens, estava querendo a aprovação dos homens. Porque pensa comigo, eu sou pagão e vou me converter. Eu precisaria passar pela circuncisão. Agora não preciso mais porque Paulo disse que eu não preciso. Então os judaizantes diziam assim, ele está querendo fazer isso para agradar os homens. Ele está querendo fazer isso para facilitar, né, para aqueles que são pagãos. Mas não, Paulo na verdade olhou para o mistério de Cristo e entendeu que isso não necessitava-se mais. Essa é a compreensão que nós temos, né? E aí por isso que Paulo vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Se ele tivesse preocupado em agradar os homens, ele não seria um servo de Cristo. E vamos trazer isso para nós. Será que nós estamos mais preocupados em agradar o povo ou em agradar a Deus? Porque se nós estivermos preocupados em agradar os homens,
nós não somos autênticos servos de Jesus. Porque a servidão a Jesus Cristo implica em agradar a Ele. Ele é o foco. Outra coisa, muitas e muitas vezes nós corremos o risco de também deturpar o Evangelho, de poder alterar aos nossos moldes a nossa própria vontade, colocando açúcar dentro do Evangelho para ficar mais doce, para que seja mais fácil seguir a Jesus. E não é esse o nosso chamado. Coloca uma coisa na sua cabeça, assim como Paulo no versículo 11 diz, nós não podemos pregar segundo critérios humanos. Nós precisamos anunciar a palavra e a palavra somente. Coloque isso na sua cabeça. Muitas e muitas vezes a gente está pregando sobre a nossa própria vida, nós estamos dando recado em formações, em pregações, em partilhas da palavra. E não precisamos dar recado, nós precisamos anunciar uma pessoa que é viva e real. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite no estudo e reflexão do Evangelho desta segunda-feira. Até lá!